Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everaldo Júnior, sou técnico de campo, faço parte da equipe de ATER do Instituto Mãe Terra aqui da Costa do Descobrimento. Meu nome é Priscila, eu sou coordenadora de campo, também faço parte aqui da equipe do Instituto Mãe Terra. Olá turma, eu me chamo Géli, também faço parte da equipe aqui do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. O objetivo da nossa videoaula hoje é fechar o nosso terceiro vídeo voltado para a comunidade de Arraial da Ajuda, Aldeia Velha, que vai falar sobre biofertilizante. Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos estar abordando então o que é o biofertilizante, o que é essa substância, que o agricultor fala, que nada mais é que um adubo líquido chamado aí de biofertilizante. A gente vai estar mostrando como a gente faz, algumas técnicas da gente poder estar elaborando esse produto dentro da nossa unidade produtiva, alguns benefícios, algumas vantagens da utilização dele, como ele pode ser utilizado, e abordando aí, algumas técnicas para preparo do biofertilizante, como fazer e também como utilizar. Vamos estar ensinando para vocês aí o passo a passo da produção de biofertilizante, com alguns materiais que a gente pode encontrar na comunidade, esterco de gado, esterco de galinha, alguns materiais vegetativos como a bananeira, que é rica em potássio, a embaúba, que é rica em fósforo, e alguns outros materiais de fácil acesso para vocês estarem fazendo aí na comunidade de vocês. Então, pessoal, nós já estamos aqui com os materiais. Vamos iniciar a nossa videoaula. Vamos começar falando o que é esse biofertilizante, que a gente pode chamar também de adubo líquido. Algumas propriedades desse biofertilizante, aqui a gente tem uma demonstração dele já pronto para vocês verem como vai ficar, Mas esse biofertilizante nada mais é que um líquido rico em nutrientes e micro-organismos. Qual é o diferencial, então, desse líquido? Principalmente porque a gente entende que os nutrientes, eles são o alimento para a planta. Para que a planta consiga, que a gente fala comer, assimilar esse nutriente, ele tem que estar de uma maneira que a gente fala que é disponível para as plantas. Então, a principal diferença que a gente tem entre o nutriente que está no biofertilizante e os outros nutrientes, que a gente fala o nutriente que está no solo, o nutriente que está na matéria orgânica, é que esse nutriente do biofertilizante ele já encontra-se disponível para a planta. O que significa isso? Os micro-organismos que estão altamente ativados dentro do líquido aqui que a gente faz, eles são responsáveis por deixar esses nutrientes disponíveis para a planta. Então, a diferença que a gente fala entre usar, por exemplo, um composto rico em micro-organismos e um biofertilizante rico em micro-organismos é que esse daqui, ao entrar em contato com a planta, seja via solo ou via foliar, esse nutriente ele já vai ficar disponível para a planta já começa a utilizar ele. Diferente de outros nutrientes que estão ainda incorporados dentro da matéria orgânica, que quando a gente coloca ele, por exemplo, um composto no solo, ele ainda vai precisar ser assimilado pelos micro-organismos, que é como se esses bichinhos eles mastigassem mesmo o nutriente, que é para ele ficar disponível para a planta. Então, o principal, a vantagem e o diferencial que a gente tem dos adubos líquidos é essa alta disponibilidade. O nosso biofertilizante, que como vocês já entenderam, que é uma mistura dos materiais, que são os nutrientes, com os micro-organismos. A gente vai ter duas formas de preparar ele, que são basicamente uma forma que a gente vai usar o ar e outra forma que a gente não vai usar o ar. Ah, mas como assim? É que significa que tem micro-organismos que eles só vivem com o ar, que a gente fala que eles têm que estar ao ar livre, com o ambiente aerado, e tem outros micro-organismos que eles não sobrevivem na presença de ar, que a gente chama aí os micro-organismos anaeróbicos. Então, o agricultor, antes de iniciar o processo do biofertilizante dele, ele pode escolher se ele vai querer fazer, um biofertilizante aeróbico ou um anaeróbico. O que significa? Com ou sem presença de ar. Nesse modelo aqui, nós vamos estar fazendo uma demonstração daquele biofertilizante aeróbico. O que significa? Que a gente está aqui
intencionado, né, na produção de micro-organismos que se multiplicam melhor com a presença de ar. Então a gente não vai precisar se preocupar aí com estar vedando o ambiente que a gente vai estar fazendo esse biofertilizante, mas nós vamos estar utilizando aqui também como uma demonstração esse daqui que a gente já tem, né, que é um modelo que a gente não deixou entrar, para que o agricultor possa também estar observando o que acontece aí durante a multiplicação dos micro-organismos anaeróbicos. Então, Júnior vai falar um pouquinho daqui dos materiais que a gente tem disponível para fazer o nosso biofertilizante. Então, para a nossa videoaula, a gente separou alguns materiais aqui, né, onde vão ser utilizados para o nosso biofertilizante, que é o caule da bananeira, que é rico em potássio, onde a gente vai triturar e colocar no recipiente. Temos a cinza, temos aqui também a cama de aviário, que além de ter as fezes da galinha, aqui também tem o pó de serra, né? Onde também é rico em nutrientes. E temos aqui o esterco bovino, que é um material riquíssimo em micro-organismos, onde vai fazer a multiplicação, né? E acelerar o nosso processo de formação do nosso biofertilizante. Temos aqui também o calcário, né? A gente vai utilizar um pouco. Então, como a gente estava falando, né, esses materiais aqui foram escolhidos conforme a disponibilidade aqui do agricultor, né? Nessa fazenda aqui a gente nem tem gado, que a gente fala, mas quando o agricultor pergunta que quantidade que ele vai utilizar, até 1 quilo aí de esterco bovino pode estar rendendo para ele cerca de 100 litros de biofertilizante. Então a gente vê que a proporção é muito... facilita muito o agricultor, né? Então uma pequena quantidade de matéria orgânica pode se transformar aí num grande volume de biofertilizante. Então ele também potencializa, né, e faz com que o volume desse fertilizante seja otimizado. Então a gente pode, além desses aqui que a gente escolheu, né, a gente pode estar enriquecendo também com a torta de mamona, as folhas de mamona, algumas leguminosas também. A gente pode estar introduzindo aí o pó de rocha, que também é, aí como o Júnior falou, né, o rico em fósforo, que são os nutrientes que às vezes são limitantes das plantas, né? Que muitas plantas aí têm essa necessidade de assimilação de fósforo, principalmente durante a época de flora. Então é isso, o agricultor pode estar direcionando, né, o nutriente que está em mais falta na lavoura dele, né, para o biofertilizante, como uma forma de potencializar aí aquele nutriente que está em falta. E caso o agricultor não tenha muito, né, só tenha um, por exemplo, só tenha só a bananeira, ele pode fazer só da bananeira. Isso não limita ele de fazer o biofertilizante. Isso é importante que o Júnior falou. A diversidade dos ingredientes aí que a gente vai utilizar no nosso biofertilizante vai enriquecer, né? Vai aumentar aí a diversidade de micro-organismos. Mas como ele falou, basta ter um para que a gente consiga fazer aí a nossa mistura. Tendo água e um material orgânico, a gente já consegue começar o nosso processo. Então, muito comum a gente ver o agricultor fazendo, né, o biofertilizante à base de água e esterco bovino, que também já funciona, já consegue um resultado excelente, não sendo aí, né, a necessidade de ter vários materiais uma limitação para o agricultor. Júnior está triturando aqui, né, de forma manual, o caule da bananeira. Para ficar mais fácil, ele está acrescentando aos outros ingredientes para fazer o biofertilizante. Um processo simples, rápido, que qualquer agricultor pode fazer aí dentro da sua área produtiva. Closet aqui nos produtos que a gente vai estar utilizando, Priscila e o Júnior. Aqui pra gente poder acompanhar um pouco melhor aqui, tá vendo o esterco bovino. Já uma medida ali na canequinha. Agora eles vão começar o processo de preparo. Então, aqui, né, a gente primeiro passa, o agricultor vai escolher o recipiente que ele vai deixar, né, o biofertilizante.
Então aqui, como a gente vai fazer o aeróbico, a gente não tem preocupação em deixar o ambiente vedado. Então não tem problema que está em contato com o ar, a gente só vai querer tomar alguns cuidados para evitar, por exemplo, que se aproximem animais peçonhentos, mosca, barata, essas coisas, né? Então, durante esse processo de fermentação, aqui a gente escolheu 2 recipientes. Um que o agricultor tiver aí, que é o mais básico de todos, que é um balde. E aqui, né, 1 galão de água. Esse daqui a gente está reutilizando, esse galão já está vencido, então ele não poderia mais ser utilizado para troca de água, né? A gente escolheu 1 galão que a gente já reaproveita o material. A diferença desse galão para o balde é exatamente a abertura, né? Então aqui a gente já facilita, né, esse processo de vedar, para evitar aí que deixe aqui sobrevoando moscas e tudo. Lembrando que o agricultor que só tiver o balde não tem problema algum. Ele vai ter apenas, né, que tomar mais cuidado aí, às vezes até se começar a surgir muitas moscas, ele pode fazer uma pequena camada de pó de serra, né, para evitar essa proliferação, né, demais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai misturar a água com o material orgânico escolhido. No nosso caso aqui nós vamos fazer a nossa mistura com todos esses materiais que a gente já falou. Então nós vamos colocar aqui a água, né? Esse balde aqui ele tem um marcador já, o que facilita a gente a saber, né, a quantidade que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui em média 7 litros de água, mas depois que a gente colocar os ingredientes vai dar a média de 10. 9, 10 para dar um espacinho para a gente mexer também. Então a gente vai colocar aqui. Essa água aqui, gente, lembrando que para fazer o biofertilizante, se o agricultor tiver a possibilidade de utilizar água de poço, água de rio, né, evitar aí estar utilizando água clorada. Que às vezes dentro da própria comunidade, né, a água que passa pela caixa d'água já vem clorada, e isso pode atrasar um pouquinho o processo, né, dos micro-organismos se desenvolverem. Mas quem não tiver água clorada também dá certo, só vai demorar um pouquinho mais ao composto se estabilizar. Então a gente colocou aqui a água, agora a gente vai adicionar os nossos materiais orgânicos. Então a gente vai colocar aqui o esterco nessa água. Então aqui, quanto menor, né, o tamanho das partículas que a gente for utilizando, mais rápido, mais acelerado vai ser esse processo. Então, a gente vai colocar aqui também, né, as trituras das bananeiras. A bananeira também é excelente para o fermentado, né? Ela tem um material aí rico. Nós vamos estar utilizando também a cinza, que nem o Júnior falou, né? A cinza, principalmente aquela cinza que é de lenha, né? De fogueira, de fogão. Ela, desse material lenhoso, ela já vem rica aí, principalmente na matéria orgânica elaborada, né? Dessa madeira. A quantidade de calcário, a gente fala que também tem a ver com aquela regulação do biofertilizante. Então, ele também cumpre um papel de equilíbrio de micro-organismos patógenos. Então, por exemplo, quando você utiliza o calcário, você está potencializando o controle de algumas bactérias, de alguns fungos. Então, principalmente para aquele agricultor que quer utilizar o biofertilizante como biofertilizante foliar, a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente sobre a utilização, mas aí o resultado do calcário complementa bastante essa função. Então, a gente vai estar utilizando aqui. A proporção de calcário geralmente é 10 vezes menor. Então, por exemplo, se a gente for usar aqui todos os outros materiais, o calcário a gente coloca uma quantidade bem menor, como vocês podem estar vendo. Aqui a gente também vai utilizar a cama aviária. Então, colocou todos esses ingredientes aqui. A gente vai misturar esse material. Então, colocou tudo aqui. A gente já tem a base, né, do nosso biofertilizante pronto. Se vocês olharem nesse primeiro momento fica, como diz, parece que não está muito bonito, mas é essa sopa aqui que a gente quer mesmo. E aí isso aqui vai entrar no processo de fermentação que a gente fala, né, onde os micro-organismos vão se multiplicar, os nutrientes vão ficar aí disponíveis para a gente poder utilizar. Então, né, gente, como vocês viram, aqui a gente usou 7 litros de água. Aí a gente acrescentou uma porção de cada um desses materiais
o agricultor ele pode estar aí, né, aumentando essa proporção conforme a necessidade dele. Então aqui vocês viram que no final a gente vai ter aproximadamente 10 litros de biofertilizante, né? A gente completou aqui para facilitar de misturar, mas a gente vai completar com água. E o agricultor que quiser fazer aí, por exemplo, 100 litros, ele vai multiplicar a quantidade, né? Então, até 30% aí do volume, ele pode estar acrescentando de matéria orgânica. E os outros 70% do volume colocando água. Então, aqui, esse material pronto a gente deixa descansando 60 a 90 dias com a presença de ar. A gente vai ter o nosso biofertilizante pronto. Então, como aqui no vídeo a gente não tem tempo, né, de esperar, a gente já trouxe nosso biofertilizante estabilizado para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, seria a forma de armazenamento desse biofertilizante aeróbico, de maneira que ele não fique, que ele não multiplique aí micro-organismos anaeróbicos, que significa na falta de ar. Então, como que a gente faz? A gente mantém ele com um ducto aqui, ó. Aqui nesse caso a gente colocou na garrafa PET com um furinho e utilizou, né, um canudo simples para manter aí contato com o ar. Então aqui é uma maneira que o agricultor pode estar armazenando, como a gente também pode estar armazenando nesse maior, né, que seria a mesma situação. A gente tampar aqui como uma forma de armazenamento e manter aí a nossa mangueirinha de forma que o nosso produto não fique isolado do ar. Então, como o Júnior estava comentando, né, o processo anaeróbico, se o agricultor quiser revolver a cada 3 dias, mexer, isso só vai acelerar e melhorar as condições do material dele. Então, né, como a gente estava falando, o principal agora é a gente saber que isso aqui está concentrado e a gente vai diluir para poder jogar nas plantas. Então, aqui nesse regador que o Júnior está segurando, a gente tem 5 litros de água. A proporção que a gente usa para adubar o solo aqui é 1 litro de biofertilizante para 10 litros de água. Então significa o quê? Que aqui, se a gente tem 5, vai usar 500 ml. Né? Então, pessoal, a gente vai utilizar aqui agora, né, a diluição do biofertilizante. Aqui tem 5 litros, o recomendado que a gente use é 1 para 10. Então, como aqui tem 5 litros, vamos usar aqui 500 ml, que é mais ou menos esse copo aqui, ó. Vou misturar e aqui já vai estar pronto para ser utilizado no solo. Priscila agora vai falar sobre a utilização na folha. A utilização da folha, né, como a gente falou, se para o solo a gente coloca a proporção de 1 litro para 10 litros de água, para utilizar na folha a gente vai diluir mais ainda. Então, 1 litro de biofertilizante vai render 40 litros de água. Então, essa é a proporção que a gente vai usar. Como aqui a gente só tem 1 litro que a gente vai utilizar para demonstração, a gente vai estar colocando aqui 1/4 de copo, que é mais ou menos 40 ml, para diluir e a gente poder utilizar como adubo foliar. Então, aqui o Júnior está colocando. Mais ou menos aqui. Uma coisa que é importante é que esse composto, esse biofertilizante que a gente está utilizando aqui, ele já foi coado. Então o agricultor, né, no momento que vai passar o biofertilizante que ele acabou de fazer para diluição, ele vai também coar, né, para evitar que as partes sólidas que ainda existam na água entupam, né, principalmente os aspersores. Então aqui, né, nós vamos colocar a água até na marca. É importante, gente, o agricultor lembrar o equipamento que ele está usando também. Que às vezes ele quer encher a bomba até no talo. Mas vem sempre uma marquinha falando qual que é o máximo. Esse máximo é para garantir o ar entrar, né? E não estragar, não comprometer os borrifadores aí. Então aqui já encheu, a gente vai fechar e vamos levar para demonstrar a utilização no solo e também adubo foliar. Então, pessoal, estamos aqui em um plantio de pimenta, onde vamos utilizar aqui o biofertilizante do solo. Esse aqui é o mais concentrado, então a gente colocou 1 para 10, como aqui é 5 litros a gente utilizou 500 ml. Esse biofertilizante aqui, pessoal, ele tem um papel fundamental para nutrir o solo, né? Além de matar algumas bactérias
principalmente a fusariose, que é uma bactéria que tem no solo e acomete muito as hortaliças. O biofertilizante é um importante aliado. Além de nutrir o solo, né? Então é isso, como o Júnior falou, né? A utilização no solo, ele equilibra, né? Essa microbiota que a gente fala, né? Então ele facilita com que não tenha uma produção multiplicada, por exemplo, de patógenos, bactérias de solo, causadoras de doenças. E aí, a utilização também, né, como adubo foliar, a gente pode saber que ele, além de ter um nutriente disponível para a planta imediato, a gente também pode estar aí espantando alguns insetos e alguns patógenos. Na hora de utilizar como adubo foliar, deixa eu aproximar aqui, tá aí. O agricultor costuma, né, eu vou até regular aqui para vocês verem como fazer e como não fazer. Isso daqui, ó, que a gente fala, é quase que uma rega, né? A função do adubo foliar não é vir aqui lavar a folha, tá vendo? Eu vou passar bastante. Esse passar bastante, a gente consegue ver que, ó, o biofertilizante bate e escorre. Então, na hora de aplicar, principalmente o foliar, a gente quer que fique o quê? Uma aspersão fina e que cubra aí toda a superfície da folha antes de começar a escorrer. Então o agricultor vai borrifar por toda a planta. Isso serve para outros, né, gente? Tanto para biofertilizante, alguns outros produtos que o agricultor precisa utilizar na folha. O recomendado é que ele jogue, né, com cuidado aí. Não importa o tamanho da bomba, né? A gente não quer que aconteça aquela rega. Isso aqui não é para acontecer rega, é para acontecer, né, um movimento aí de borrifar mesmo adubo foliar de maneira que ele cubra, as gotículas fiquem sobre a superfície. E aí ele é repelente, como também, né, riquíssimo em nutrientes. A aplicação do adubo foliar, ela pode ser feita a cada 10 dias. E é um adubo que fica disponível de imediato. Outra coisa que a gente pode estar utilizando do nosso biofertilizante é o residual, né? Como a gente falou com vocês, essa parte aqui a gente já peneirou para não entupir, né, o nosso regador, o nosso borrifador. Mas aquele resíduo que sobrou da parte sólida que a gente fala, ele também pode ser incorporado no solo numa proporção de 3 quilos por metro quadrado. Ele pode estar sendo utilizado aí. Por que a gente não recomenda mais, né? Às vezes o agricultor quer colocar mais biofertilizante, maior quantidade. É porque eles são muito ricos, tanto em micro-organismos, quanto também em nutrientes. E às vezes a gente pode desequilibrar, principalmente no sentido de acidez, ou uma própria multiplicação, né? Então aí, o pouco nesse caso é muito. Corta mais um. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês façam aí na comunidade de vocês esse biofertilizante que é muito rico em nutrientes para nossas plantinhas. Então isso foi a nossa videoaula sobre o biofertilizante, né? Como fazer o nosso biofertilizante aeróbico, utilizando aí materiais encontrados dentro da nossa própria comunidade. E estamos disponíveis para qualquer dúvida e até a próxima. Até a próxima.